Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu vou demonstrar para você como que você faz uma sanca inteligente dentro do Blender, tá? Fazer sancas no SketchUp, por exemplo, era uma coisa que você fazia um plano 2D e depois você seguia uma ferramenta chamada Follow Me, né, dentro do SketchUp. Porém, essa ferramenta, por mais que ela seja intuitiva, ela era destrutiva, ou seja, você não tinha como editar a sua sanca depois que ela estivesse pronta. Mas aqui no Blender, você tem flexibilidade infinita, e eu vou mostrar pra você como. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na nossa cena vai ser uma sanca, né? Eu tenho aqui o nosso quartinho, tá? E eu vou fazer uma sanca pro nosso quartinho. E agora eu vou começar a modelar a minha sanca. Só que eu vou modelar a minha sanca com um objeto diferente, tá? Eu vou modelar a minha sanca utilizando um objeto chamado Curve, né? A gente vem aqui Shift A, Curve, e eu vou selecionar aqui, para a gente fazer a nossa sanca, né? Uma curva. A curva que eu quero é o círculo, tá? Por que que eu quero o círculo? Eu vou entrar aqui no meu círculo, vou entrar no modo de edição, você vai ver que ele vai estar dessa maneira aqui. E daí eu posso modificar esse meu círculo. No caso, eu posso apertar a tecla V, né? Que ele vai me dar esse Set Handle Type, tá bom? Que você vai poder selecionar aqui o tipo de puxador que esses puxadores serão, tá? No caso, você pode acessar essa mesma opção aqui em Control Points e vir aqui em Set Handle Type e aqui você vai selecionar, né? Eu gosto de utilizar o atalho V porque ele é um pouco mais rápido, mas você pode vir aqui e clicar em Vector. Dessa forma, ele vai ficar com os handles quadrados, né? Ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus em cada ponta. Vou rotacionar isso aqui no eixo Z em 45 graus, afinal, para ele ficar retinho, né? E eu vou encolher ele um pouquinho aqui, para ele poder ficar menor, né? Beleza. Agora eu vou aqui fazendo algumas operações nele, né? Para ele poder ficar mais com cara de sanca. Vou até colocar aqui a minha ferramenta de Move e vou começar a modelar, né, o que seria, né, a minha sanca. Vou clicar nesses dois pontos aqui, né, com os pontos centrais desse caso. Apertar aqui W ou o botão direito do mouse, dependendo da forma como o seu Blender está configurado. Clico aqui em Subdivide e vou colocando aqui, né, a minha sanca, né, fazendo aqui as marquinhas da minha sanca, por assim dizer, ok? Então, vamos fazer aqui rapidão. Deixa eu só colocar aqui o meu snap aqui em vértices, porque dessa forma eu consigo dar snap nos meus vértices, tá? Vou aqui subdividindo esse meu objeto e fazendo a minha sanca. Ok, agora que eu já fiz alguns degraus para a minha sanca, eu vou mostrar para você qual é o grande poder da ferramenta Curvas do Blender. Primeiramente, eu vou ocultar esses cabelinhos dela, né, que são os normals da curva, né? Basta a gente vir aqui nas overlays, e você vai clicar aqui em normals e você vai ocultá-los. Você também pode mudar o tamanho deles, né? Colocar o tamanho em 0 para ocultar. Mas eu vou só ocultar mesmo, né, desligando eles completamente. No caso, você também pode desligar as próprias handles, né, que é onde você move as suas curvas, mas agora elas vão ser muito úteis, né? No caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma última subdivisão aqui, né? Então, subdivide, ok. E seleciono o centro dessa minha curva, encaixo ela aqui e vou deixar ela aqui mais baixa. E agora eu vou clicar na ponta do meu cursor e vou mover ele. E aqui é que você começa a ver qual é o poder das curvas, né? Eu consigo fazer aqui, né, movimentos com elas que fazem com que me permitem fazer curvas muito certinhas, né? Nesse caso aqui, eu acho que eu prefiro fazer essa curva aqui para dentro, né? Vamos fazer ela mais para dentro assim. Isso é uma sanca bem diferente, na verdade, né? Uma sanca bem esquisita, para ser bem sincero com vocês. Mas vai ser o nosso exemplo de hoje, beleza? Então é isso. Agora eu tenho aqui essa forma da minha sanca, né? Não é a melhor sanca do mundo, mas para os princípios desse vídeo vai ser muito útil, beleza? Agora o que eu vou fazer é selecionar toda a minha sanca, tá? E vou mover ela aqui para o mais próximo aqui da minha origem, beleza? Que é esse ponto laranjado aqui, tá? Pode ser no olhômetro mesmo, não precisa ser tão exato nesse momento, tá? Ok, agora que eu tenho esse objeto pronto, eu posso entrar no modo de edição e rotacionar ele em 90 graus, né? Vou reaproximar ele aqui da minha origem, só para ele ficar mais certinho, beleza? No caso, essa última ponta de baixo é a ponta que eu quero que fique próxima à origem. E aqui eu tenho minha sanca. Aí você fala, para, Augusto, você tem um plano 2D, isso não é nem mesmo uma face. Como que isso vai virar uma sanca? Bom, da seguinte maneira. Eu vou adicionar aqui um novo objeto, vai ser outra curva, outro círculo, tá? Vou entrar no modo de edição, vir aqui nos Control Points e vir aqui em Set Handle to Vector, assim ele vai ficar quadradinho de novo. Vou clicar em R para rotacionar e vou digitar 45 graus para ele ficar retinho, tá? E agora o que eu vou fazer é com ele selecionado, eu vou vir aqui na minha opção de curvas, aqui do lado. Nessa opção, eu vou vir aqui em Geometry. E em Geometry, eu vou procurar a seção chamada Bevel. Nessa seção Bevel, eu vou clicar aqui nesse conta-gotas e vou selecionar a minha curva Bezier, que está ali, beleza?
Já deu para ver que alguma coisa aconteceu aqui, não é mesmo? Então, bom, o que vai acontecer aqui agora? Quando eu rotaciono isso aqui no modo de objeto, nada acontece. Porém, quando eu rotaciono isso aqui no modo de edição, você começa a ver qual é a mágica desse objeto, tá vendo? Então, bom, vamos ver ele aqui em 90 graus e você vai ver que ele já formou aqui uma geometria, só que ele vem meio cagado, né? Isso é porque ele vem por padrão com Smooth Shading ativado, né? Então basta você selecionar ele, vir aqui em W e colocar em Shade Flat, né? Assim ele vai ficar certinho. Você vê que a sua sanca está de cabeça para baixo, né? Então tudo que a gente vai fazer aqui é entrar nela, no caso selecionar todos os vértices dela, apertar a tecla S para Scale, onde eu posso mudar o tamanho dela, apertar a tecla X, no caso a tecla Y, porque é correspondente ao eixo Y, né? Que é o eixo que eu estou olhando. Então eixo Y, e vou modificar a direção dela, né? No caso, a gente pode até rotacionar aqui em 90 graus no eixo X, vamos ver se melhora. 180 graus no eixo X. Isso está correto ou ela está invertida? Está correto, beleza. Acho que 180 graus no eixo X já foi o correto para poder botar a posição dela, né? E beleza, aqui a gente já tem a nossa sanca. O legal disso aqui é a flexibilidade. Se eu entrar dentro do meu objeto aqui e quiser fazer qualquer alteração dentro da minha sanca, eu vou ver essa alteração sendo feita em tempo real no meu objeto, tá vendo? E a parte mais legal, eu vou pegar esse objeto aqui, vou pegar os vértices dele e vou simplesmente colar ele ali em cima. Deixa eu demonstrar para vocês. Vou pegar ele aqui, vou colocar ele aqui em cima, tá? E agora eu vou começar a colar os vértices dele aqui dentro da minha casa. Observe. Dessa forma, eu vou colocando a minha sanca nos pontos que eu quero através dessa curva, o que me dá uma puta flexibilidade. Eu posso até descer aqui, apertar G e Z para mover e subir de novo, e segurando Ctrl para dar o snap, claro, com o meu snap em vértice, você já tem a sua sanca posicionada dentro da sua casa. E como eu falei, você tem um objeto que rege a tua sanca, e toda alteração que você fizer aqui nesse objeto, por exemplo, se eu subdividir aqui, criar aqui uma nova curva e fizer aqui essa loucura aqui que eu estou fazendo, ó, por exemplo, fazer assim, né, e mudar o formato da tua sanca, você vai olhar aqui dentro do teu objeto, ó, e o formato vai estar feito ali para você, beleza? E se você estiver olhando e não estiver gostando desses quadradinhos, basta você vir aqui em Modifier, Edge Modifier, e colocar aqui um Edge Split. Apesar que não funcionou. E no caso aqui, se você não estiver gostando desses quadradinhos, você pode vir aqui em Shade, Smooth Shade, né? Ele vai ficar meio bugadinho, mas aqui você vem em Edge Modifier e coloca aqui em Edge Split Modifier, que ele conserta isso. Como você pode ver, né? Sem o Edge Split, ele fica assim. E com o Edge Split, ele fica certinho, tá? O Edge Split, ele conserta o Smooth Shading quando ele dá problema, tá bom? E aí você olha, putz, Augusto, que massa, fiz uma sanca aqui e tal, e ela é 100% customizável através da ponta dos meus objetos e tudo mais. E ok, agora deixa eu te mostrar o porquê que essa ferramenta é tão flexível. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou picotar essa minha parede aqui, tá? Deixa eu só corrigir aqui esses vértices, você tá vendo que ele tá meio torto, eu vou selecionar ele aqui, selecionei os dois vértices, tanto de cima quanto de baixo, aí eu vou apertar S para Scale, vou apertar o eixo Y, que é o eixo que eu tô olhando aqui, né? Que é esse eixo aqui, eu vou apertar 0, que aí ele vai ficar retinho. O mesmo vale para esse aqui. Então, S, Y e 0, que eles ficam zerados, né, no eixo Y. Eles vão ficar 100% paralelos ao eixo Y. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou botar aqui na minha seleção de linhas, aqui em cima, vou apertar a tecla C, que vai criar esse meu brushzinho de seleção, vou pegar essas linhas aqui, apertar X para deletar e delete edges, ok? Agora eu seleciono tudo e aperto F para fechar as faces, né? Ele vai fechar as faces para mim, beleza? Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou dar aqui um Ctrl R desse lado, apertar G e Z e mover aqui 15 centímetros. Mesma coisa do outro lado, G e X, no caso Y, e 15 centímetros. Vou botar no seletor de faces, selecionar essas duas faces, dar um extrude aqui de 3 metros, por exemplo. Só para você ver. Isso aqui é só para você enxergar mesmo. E como eu tenho toque, eu vou entrar aqui e eu vou mover essa face aqui. Opa, e vou mover. Deixa eu corrigir. Eu vou mover ela aqui até o final, só pra gente não ficar sem piso, né? Porque senão fica agoniado. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu quero pegar essa minha sanca, né? Que, como eu disse, ela é bem flexível. E eu quero fazer ela dar a volta aqui em toda essa região, né? Vamos supor que, por exemplo, eu chego aqui no final, né? Dou um extrude aqui de mais 15 centímetros. E dou um extrude aqui, conecto os meus negócios. Dou aqui... E agora eu dou um Ctrl V e Remove Doubles, né? Só porque... Bom, eu tenho toque, já falei. E agora eu quero fazer a minha sanca dar a volta nisso aqui tudinho. Como que eu modifico a minha sanca a partir disso aqui? Simples. Primeira coisa que você vai fazer é que você precisa cortar a continuidade da tua curva, tá? Para cortar a continuidade da tua curva, você entra no modo de edição, vem aqui, curva, tá? E você pode vir aqui em
E você pode vir aqui em Toggle Cyclic. O atalho é Alt C, mas não precisa decorar. Basta você vir em curva, Toggle C. Toggle Cycle, né? Que ele vai remover, né, a continuidade. No caso, você viu que ela removeu do lado errado, mas aqui tá simples. A gente só clica aqui em rotacionar e rotaciona 180 graus, que ela vai remover do lado certo, né? Por assim dizer. Daí o que você faz? Você clica no vértice que você quer e olha só como isso aqui é flexível. Você dá um E para Extrude, né? E você extruda e dá o snap na tua curva pro lado que você quer, tá vendo? No caso, eu vou dar Extrude, vou apertar Y, né? Que ela vai dar Extrude no eixo Y. E vou dando Extrude aqui, ó. Extrude no eixo X, Extrude no eixo Y agora. Extrude no eixo X novamente. Isso. E agora, quando chegou nessa ponta aqui, você pode simplesmente voltar aqui na sua curva e vir aqui em Toggle Cycle, né? Que ele vai fechar a nossa curva novamente e você tem ali a sua sanca aplicada perfeitamente na tua cena, beleza? Lembrando que você ainda tem todo o direito do mundo de movimentar a tua sanca a partir do seu objeto, né? No caso, meu objeto aqui está bem no meio do nada, né? Vamos colocar ele numa posiçãozinha melhor, né? Coloca ele mais para cá. Beleza? Então você ainda pode modificar a tua sanca completamente utilizando o modelo de base dela, que é esse modelinho aqui. Que, como eu falei para você, ó, se você mexer ele aqui, vou mostrar, ó, ele mexe na tua sanca, tá vendo? Você pode mudar o tamanho dela, tipo, fazer tudo com ela a partir disso aqui, que essa tua sanca aqui, né, feita com curvas, vai respeitar o teu modelo inteiro, beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, se inscreve aqui no canal para você saber mais como utilizar o Blender para fazer as suas maquetes de arquitetura ou de design de interiores, beleza? Muito obrigado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo.